Olá, hoje nós vamos conversar sobre o paraquedista brasileiro número 1, o 01, o general Roberto de Pessoa. Eu conheci o general. Vocês sabem que eu fui presidente da AORI Rio de Janeiro, Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, aqui no Rio, de 2008 a 2011. Mas mesmo quando eu não era presidente, todos os anos desfilamos em 7 de setembro, né? Desfile do Dia da Independência. E a formação da tropa que desfila é sempre a mesma. Na nossa frente iam os veteranos, os ex-combatentes, que hoje eu acho que não sobraram muitos, talvez ainda tenha um ou dois. O meu amigo Israel Rosenthal, do meu grupo, foi o último que se foi. Então, nesse grupo da nossa frente eu acho que não tem. Mas no grupo imediatamente a seguir é o grupo dos veteranos paraquedistas. E durante muitos anos, até sua morte, o general de Pessoa desfilava com eles, desfilava à frente deles. Então conversei muito com ele, muito simpático, como também sou amigo de dois de seus filhos, o coronel de Pessoa, hoje mora no interior da Bahia, e o coronel Pessoa. Mas hoje eu vou falar sobre essa grande figura que foi Roberto de Pessoa. Para os paraquedistas, uma lenda. Vocês sabem que todo paraquedista, quando é brevetado e dá o seu primeiro salto, recebe um número. E o de Pessoa foi, ou é ainda, né, o 01. Eu recebi, inclusive, essa nota que eu vou mostrar em seguida, sobre homenagens ao general de Pessoa, do meu amigo general Helder Braga, atual comandante da Brigada Paraquedista, mas como ele já foi promovido a general de divisão, ele vai para o CML, lá para o Centro de Comando de Operações, né, o CCCOP, do CML. Então, parabéns ao general Helder, meu amigo, pela merecida promoção. Outro amigo promovido foi o coronel Fabiano. Já apareceu nesse canal quando ele comandava o grupo Montese 11 GAC, onde o tiro defensivo fazia lá instrução para os novos atiradores. E o coronel Fabiano, até então Shen é chefe do Estado-Maior da Brigada Paraquedista, foi promovido a general de brigada e deve assumir em breve o comando da AD1, Artilharia Divisionária Cordeiro de Farias, AD1 da 1ª Divisão de Exército, que funciona na Fortaleza de Santa Cruz. Então, parabéns aos dois amigos pelas merecidas promoções. Então esta foi a mensagem que o general Helder me mandou por WhatsApp e que eu passo a ler para vocês. É uma coisa que só é do conhecimento dos paraquedistas. Infelizmente, o resto da sociedade pouco ou nada sabe desse nosso herói brasileiro. Fatos e personagem da mística paraquedista. General de Pessoa, pioneiro paraquedista militar brasileiro. Em 1944, realizou no Fort Benning, lá nos Estados Unidos, o curso básico de paraquedista, sendo idealizador do que hoje é a nossa Brigada de Infantaria Paraquedista. A sua importância não se deu somente na concepção e criação do paraquedismo militar no Brasil, mas também na formação da mística paraquedista quando, ao assumir na criação de um dos nossos maiores símbolos,
o brevet prateado, destacou a importância da cor do brevet ser a mesma para oficiais e praças, com a marcante frase: todos saímos pela mesma porta da aeronave e enfrentamos os mesmos riscos e perigos. Somos submetidos ao mesmo crivo e padrão de exigência físicas e técnicas. Não vejo razão alguma para diferenciação na cor do brevet. Portanto, é por isso que todo paraquedista contém aquela águia prateada. Essa ideia de igualdade, que também passou pela não utilização do bigode por oficiais e sargentos, para que não se diferenciassem de cabos e soldados, que não podiam usá-los por causa do regulamento, contribuiu e contribui até os dias atuais para a construção e consolidação do espírito de união que marca a tropa paraquedista. Aqui algumas fotos que eu tinha do general de Pessoa. Daqui a pouco vou contar uma história pitoresca do general que enganou Hitler. Uma história, olha ele aí, na Alemanha de Hitler, nos Jogos Olímpicos, acho que de 36. Ele apertou a mão de Hitler. Essa história é muito interessante, eu não sei se todo mundo conhece. Deixa eu sair da cena para que vocês possam ver. Isso está na internet. aminoapps.com, ou seja, Amantes do Saber. É uma história que poucos conhecem, mesmo na Brigada Paraquedista, e eu vou contar a história do brasileiro que enganou Hitler. Está aí, um nordestino no alto comando alemão. Roberto de Pessoa nasceu em 25 de fevereiro de 1910 em João Pessoa, capital da Paraíba. Foi um oficial, herói de guerra do Exército Brasileiro. Quinto filho do coronel Pessoa Oliveira, Campina Grande, 29 de março de 1860, João Pessoa, 10 de outubro de 1922, e da sua mulher, Dona Augusta Cândida Miranda Henriques, Areia, 2 de janeiro de 1862, João Pessoa, 30 de julho de 1958. Prima do primeiro bispo e arcebispo da Paraíba, Dom Adalto Aurélio de Miranda Henriques Areia, 30 de agosto de 1855, João Pessoa, 15 de agosto de 1935. Depois de terminar os estudos em João Pessoa, decide seguir a carreira militar como seu pai e avô. Com 18 anos se alista para o Exército. Em 1925 deixa a Paraíba e parte para o Rio de Janeiro. Frequenta a Escola Militar do Realengo, onde é declarado em 1932 aspirante oficial da Arma de Infantaria. Promovido a primeiro-tenente em 24 de agosto de 1934, frequenta no ano seguinte a Escola de Educação Física do Exército, ali na Urca, onde se formou, curso esse que permitiu ir a Berlim nos Jogos Olímpicos de 1936. Durante as Olimpíadas de Berlim de 1936, o então tenente Roberto de Pessoa, destacado por sua inteligência e esperteza, foi enviado pelo presidente Getúlio Vargas como um espião para a Alemanha, com o objetivo de descobrir e trazer para o Brasil os segredos da metodologia de educação física do regime nazista, que tornava o atleta alemão quase imbatível. Então está aí, Olympische Spiel, 1936. Berlim, novembro de 1935. Propaganda da superioridade da raça ariana. Ele foi mandado, junto com a delegação brasileira, como um representante do Exército Brasileiro, disfarçado como um professor de educação física. Está aí o Roberto desfilando ao lado dos alemães.
O tenente Roberto desfilou como atleta com a delegação brasileira pelo Estádio Olímpico de Berlim, para ter acesso livre ao estádio, à Vila Olímpica, fazer amigos, se enturmar com a juventude hitlerista, com a Gestapo, tudo para ganhar a confiança dos nazistas. Isso o brasileiro esperto fez muito bem. Olha ele fazendo amizade com os alemães. Começou a manter boas relações com as moças alemãs e atletas de todos os países, até treinando com eles, além de oficiais nazistas. Fez muitas amizades. Apesar das boas relações que tinha, o tenente Roberto queria se aproximar de Hitler, pois acreditava que se os nazistas vissem o brasileiro ao lado do Führer, teria acesso mais fácil a tudo. Mas para isso, tinha que primeiro conseguir entrar na tribuna do ditador alemão, e só tinha uma chance: usar uma poderosa arma criada pelo exército brasileiro, especialmente para a missão de Roberto de Pessoa, uma credencial de imprensa. Com isso, o tenente brasileiro não só conseguiu entrar na tribuna do alto escalão nazista, como conheceu e apertou a mão de Hitler, em cumprimento cordial, com um cumprimento americano e não um Heil Hitler, e o tenente Roberto respondeu com a continência de soldado. Nas palavras do próprio Roberto de Pessoa, foi um contato não odioso, foi um contato amável até. Hitler apresentou ao tenente brasileiro o ministro dos esportes da Alemanha, o general von Thammer. E o próprio general nazista von Thammer, ao desenvolver uma simpatia pelo brasileiro, pediu para ser fotografado ao lado de Roberto de Pessoa. Então está aí a foto do general alemão com o nosso paraquedista. Na época ainda não era paraquedista. E o tenente brasileiro teve assim a missão cumprida, as portas abertas da Academia de Esporte do Terceiro Reich, Fußballfeld, exclusiva para militares e professores de educação física. E o tenente Roberto de Pessoa trouxe os métodos alemães de educação física para o Brasil. Nas palavras do oficial brasileiro, o soldado alemão tinha, além de grande resistência ao esforço físico, fidelidade e solidariedade. Está aí a foto dos atletas da juventude hitlerista. Graças ao tenente Roberto, começou um estímulo nas escolas brasileiras à prática esportiva e toda atividade física que levasse o aluno a competir desde cedo. Incentivou a formação de grandes atletas. Por iniciativa própria, o tenente Roberto de Pessoa ainda cumpriu uma outra missão na Alemanha nazista. O tenente ficou encantado com os paraquedistas alemães e pediu para fazer o curso. Foi negado na hora, o que era para ser uma força secreta de Hitler, que o regime nazista escondia do mundo. Mas o general Hermann Göring ofereceu ao brasileiro um outro curso, o de planadores, e ele acabou tendo acesso à mesma área que a dos paraquedistas. Então vejam como foi importantíssimo o envio do general de Pessoa, quando tenente, à Alemanha nazista. O tenente Roberto de Pessoa registrou o treinamento secreto para formar pilotos de caças e paraquedistas da Luftwaffe, que ele mesmo fez parte numa ilha ao norte da Alemanha. O brasileiro era tão audacioso que tirou foto da placa que dizia que era proibido fotografar. Achtung! Não vou ler aquilo não, porque eu não sei alemão. Subiu num degrau mais alto que o pódio. Nos céus da Alemanha, o tenente brasileiro adquiriu conhecimentos em pilotagem e paraquedismo. Roberto de Pessoa nunca imaginou que, 3 anos depois, aquele braço que se estendia amigavelmente era também o punho de guerra. Ao ficar sabendo, em 1944, das atrocidades que aconteciam nos campos de concentração, Roberto de Pessoa quis enfrentar os alemães. Pediu para treinar com os paraquedistas americanos que se preparavam para saltar em algum lugar da Europa. O brasileiro foi enviado aos Estados Unidos, registrando e fotografando cada instrução que recebia, cada treinamento que era feito. Agora, capitão Roberto de Pessoa treinou
com a 101 Divisão Aerotransportada, a lendária Airborne. A tropa de elite americana saltou sob fogo alemão na invasão dos aliados na Normandia, norte da França, o que ficaria conhecido como o Dia D, o mais longo dos dias. Roberto de Pessoa não estava entre os que saltaram. Teve o pedido negado pelo ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra, que precisava de Roberto de Pessoa vivo para mandá-lo a uma nova missão, a de se tornar o primeiro paraquedista militar brasileiro. Curiosidade: em 1948, Roberto, com seus 38 anos, ainda jovem, foi titulado General do Exército e Herói da Guerra Brasileiro. Foi titulado no mesmo dia com outro nome famoso, o Herói da Guerra Castelo Branco, recém-general e futuro presidente do regime militar em 1964. 1964. Aí tem uma foto do Roberto de Pessoa em 1945. Roberto de Pessoa, general, só na véspera de completar 100 anos, em 2010, começou a precisar de ajuda para andar. Ele faleceu em 17 de setembro de 2010. Tinha 100 anos e um orgulho: o de ter inspirado a criação da mais poderosa força especial do Exército Brasileiro, a Brigada de Infantaria Paraquedista.